Olá, boa tarde. Esse vídeo é a segunda parte da Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, tá? E vamos dar continuidade aqui, né? Já dei a introdução no outro vídeo anterior e essa agora é a continuidade da lei, tá? E qual é o foco, o objetivo dessa lei? Alguns trechos eu vou ler e o que eu achar considerar mais relevante, eu vou dar uma explicada, tá? E algumas partes que eu puder estruturar no quadro para memorizar melhor, eu vou fazer, tá? Então, continuando. O foco dessa lei é resguardar as mulheres de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Aí, como eu mencionei no primeiro vídeo, cabe à família, à sociedade e ao poder público. Ou seja, não é só o poder público. A família e a sociedade devem denunciar se visualizarem, se tiverem ciência, conhecimento de algum ato de violência contra a mulher. E esse ato de violência pode vir de um parceiro, de um cônjuge, ou de um familiar, ou de um amigo, entre aspas, né, que amigo não faz esse tipo de coisa, mas é uma forma de dizer, de algum conhecido, né? Não precisa necessariamente estar casado com a pessoa ou ser cônjuge da pessoa. Pode ser um namorado, um ficante, um colega, um amigo, um colega de trabalho, tá? Qualquer tipo de violência contra a mulher, segundo essa lei, Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, deve ser denunciada e cabe não só ao poder público, mas também aos familiares e a toda a sociedade denunciar. E aqui, no próximo coisa, ele comenta: a lei engloba todas as mulheres, mas ela se adapta ao tipo de mulher e à situação que ela se encontra naquele momento. E aí começamos o título 2, capítulo 1. Configura a violência qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento sexual, psicológico, dano moral, patrimonial. Como eu mencionei, dano patrimonial é o bem material dessa pessoa. Dano patrimonial é, por exemplo, parceiro quebra alguma coisa que essa pessoa tinha. Então, é uma espécie de dano que essa vítima, né, dessa agressividade está tendo. Aí ele comenta aqui: a violência pode ocorrer na unidade doméstica, ou seja, dentro de casa, com ou sem vínculo familiar, ou seja, pode ser parente ou não. Pode ocorrer no âmbito da família, em relações íntimas de afeto, relacionamentos, né, que conviva ou tenha convivido, independente de coabitação. Quer dizer o quê? Independente se mora junto ou não, tá? A pessoa não precisa estar morando junto com a outra para denunciar um ato de violência doméstica. Capítulo 2. Formas de violência doméstica. Eu vou escrever aqui a estrutura. Essas aqui são os tipos de violência doméstica. A física, que ofenda sua integridade e saúde corporal, ou seja, o tato mesmo, o contato físico. Violência psicológica é aquela que lhe cause dano emocional ou diminuição da autoestima, que degrade suas ações ou as controle, tá? Por exemplo, parceiro não deixa a mulher sair de casa, então seria um tipo de violência psicológica. Se você sair de casa, eu vou fazer isso, aí ameaça a pessoa. É um exemplo. Então está incluso insultos, chantagens, ridicularização,
ficar humilhando, menosprezando o outro, né? Sexual é o ato sexual forçado, quando a pessoa não está afim e mesmo assim o parceiro impõe esse ato sexual. É como se usasse a pessoa como se fosse um objeto, não considera o sentimento dela. Patrimonial eu já falei, que é a quebra dos bens, né? A pessoa há um prejuízo de bem material. E moral, que está incluso calúnia, difamação e injúria. Eu vejo a minha perspectiva de violência moral é aquela que acontece muito em público, né? Às vezes o casal está fazendo compras no mercado e o marido xinga a parceira, ou empurra ela, ou a coloca numa situação vergonhosa, né? Humilhante, que chame a atenção de outras pessoas e que ela se sinta envergonhada, coagida, né? Humilhada em público. Então seria a violência moral, que mexe com a moral da pessoa, mexe com a moral social dela, com o respeito social, com a imagem social que ela tem perante as outras pessoas. Aí a gente vai para o título 3, medidas integradas de prevenção, tá? Eu já volto com uma nova estrutura. Continuando, título 3, capítulo 1. Medidas integradas de prevenção. E aqui essa parte da lei ela vai detalhar que atitudes o governo, né, os órgãos públicos tomam para colocar em prática essa lei e evitar que as mulheres sofram esse tipo de situação. A política pública que visa coibir a violência se fará, né, por um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, tendo por diretrizes, aí eu coloquei aqui a primeira opção aí, ó, a integração operacional do Poder Judiciário, tá? A integração operacional do Poder Judiciário, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Segurança Pública. Então, esses 4 órgãos vão trabalhar em conjunto a fim de garantir que essa lei seja cumprida, né? Segundo item, serão promovidos estudos e pesquisas para a sistematização de dados a serem unificados e avaliação periódica dos resultados das medidas, ou seja, esses estudos, essas pesquisas visando o controle da quantidade de casos, né, registrados, né, a fim de fazer o quê? Uma sistematização de dados que serão unificados nacionalmente, ou seja, em todo o Brasil, e a avaliação periódica dessas medidas que estão sendo adotadas, se elas estão efetivamente surtindo efeito na prevenção, na erradicação da violência contra a mulher. O terceiro item é o respeito dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir papéis estereotipados. O que é papéis estereotipados? São papéis que o pessoal generaliza, como se toda mulher tem aquele ditado popular infeliz, triste, preconceituoso, que diz que o lugar de mulher é na cozinha, é na frente do fogão. Isso é estereotipia. Isso é generalizar que todas as mulheres têm a tarefa de ficar na frente de um fogão, que a tarefa principal dela é essa. Então é uma estereotipia. Isso aqui, ó, imagem estereotipada, ou seja, é uma imagem que você usa para generalizar e ao mesmo tempo ridicularizar um certo grupo social, nesse caso as mulheres. Próximo item, atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. Então, a implementação de atendimento policial, inclusive nas delegacias de atendimento à mulher.
até porque a mulher está tendo um contato agressivo com esse parceiro, é normal que ela fique traumatizada. E quando ela chega numa delegacia normal, ela pode criar um tipo de resistência quando for conversar com um homem, né? Não necessariamente ele vai fazer alguma coisa ali, é um oficial, ele vai tratá-la bem, muito provavelmente. Só que, devido à história de violência dela, talvez ela não se sinta confortável, vamos dizer assim, para falar com um homem naquele momento. E por isso, na delegacia de atendimento à mulher, tá bom? Vai haver esse atendimento policial especializado para as mulheres. E a promoção, esse aqui, ó, e a promoção e realização de campanhas educativas voltado ao público escolar e à sociedade em geral. Um exemplo disso a gente vê às vezes na TV, propagandas do governo estimulando, né, a denúncia, estimulando o respeito às mulheres, estimulando a consideração, a igualdade no ambiente de trabalho, né, entre outras coisas. Então as campanhas educativas muitas vezes ocorrem através da mídia, né? Órgãos públicos divulgam campanhas visando informar as crianças, né, nas escolas também, além disso a sociedade em geral. E eu vejo muito isso ser feito através da televisão, da mídia social em geral, né? Agora já vou para a segunda parte, tá? Continuando aí, o próximo item que eles falam é o quê? Tá. A promoção de parceria entre os órgãos governamentais ou não governamentais, tá? Ou seja, órgãos públicos e privados. A parceria entre eles, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, ou seja, a união de órgãos governamentais e não governamentais visando implementar programas de combate à violência contra a mulher. Próximo item. Capacitação de polícia civil, guarda municipal e bombeiros, tá? Ou seja, prepará-los para agir de uma maneira coerente, correta, extremamente profissional e bem treinada para lidar com esse tipo de situação específica. Ou seja, a capacitação desses excelentes profissionais para atender melhor a demanda de mulheres que estão sofrendo violência doméstica. E por último, programas educacionais que disseminem valores éticos, tá? Respeito à dignidade da pessoa humana e o destaque nos currículos escolares para conteúdos relativos a direitos humanos, ou seja, nas escolas, comentar sobre direitos humanos, visando já conscientizar tanto as meninas dos seus direitos como mulher, futuramente como mulher, e os meninos de que forma eles devem tratar, né, aprender no cerne, na base da educação, como eles devem tratar uma menina, uma mulher, né? Então, os currículos escolares também abordarão assuntos de direitos humanos, visando conscientizar também as crianças dessa realidade, a fim de prevenir que a criança, ela tendo uma educação básica apropriada, é muito improvável que futuramente ela não tenha uma ideia do que é correto e que não é correto. Então, o governo, né, faz também um destaque a esse assunto nos currículos escolares, tá? Capítulo 2. Da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Já volto. Eu dou essas paradas no vídeo só para vocês entenderem. É porque eu pego o texto que eu já resumi, tá? Pego as palavras-chave e faço essa estrutura para tornar mais fácil de decorar e de entender, tá bom? Alguns pedaços eu leio só para vocês terem acesso também à fonte e sentir que é algo confiável. Então, estamos indo para o título 3
da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Capítulo 1, das medidas integradas de prevenção. E agora estamos indo para o capítulo 2, da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Conforme será prestada conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica de Assistência Social, Lei Orgânica de Assistência Social, no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Segurança Pública. Tá? Então, aqui ficou pendente, só botar aqui o SUS também, tá? Então, os princípios da assistência à mulher em situação de violência será feita de forma articulada, segundo os princípios, né, da Lei Orgânica de Assistência Social, Sistema Único de Saúde e Sistema Único de Segurança Pública, tá? Então, será prestado esse auxílio conforme os princípios e diretrizes presentes nessas 3 leis, tá? Então, eles vão usar como base essas 3 leis, tá? Para prestar assistência à mulher, eles usarão como base essas 3 leis sinalizadas. O juiz determinará, no caso aqui a mulher que já procurou assistência jurídica, ele determinará a inclusão da mulher em situação de violência no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. E ele assegurará, com o intuito de preservar a sua integridade, acesso prioritário à remoção, se for funcionária pública, tá? Manutenção do vínculo trabalhista por até 6 meses. O juiz vai autorizar que ela mantenha o trabalho dela, será garantido que ela permaneça no trabalho por até 6 meses, tá? Ela terá o direito garantido de permanecer nesse trabalho, ela não poderá ser demitida, tá? O juiz pode determinar isso. Então, ela terá um garantido vínculo trabalhista de até 6 meses. E, além disso, encaminhá-la para assistência judiciária, inclusive em casos de separação judicial, divórcio ou anulação de casamento. Então, o juiz assegurará, a fim de preservar a integridade dessa mulher, o acesso prioritário à remoção. Se ela for funcionária pública, ela vai ter uma prioridade para ser removida da unidade na qual ela está. Manutenção de vínculo trabalhista por até 6 meses e encaminhamento à assistência judiciária, a fim de separação judicial, divórcio ou anulação do seu casamento. A assistência compreenderá o acesso aos benefícios de desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo serviços de contracepção de emergência. No caso, se a mulher ela teve uma espécie de estupro sexual, ela tem esse direito de serviço de contracepção de emergência. É a pílula que eles dão, né, no Sistema Único de Saúde para evitar que a mulher engravide. Além disso, a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis. É um remédio também que a pessoa toma quando ela tem relações não esperadas com algum parceiro e esse parceiro suspeita-se que ele possa ter HIV. Então, o SUS ele dá essa profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, né? E da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Então, a mulher, ela ganha o direito, ela tem esse direito de tomar medidas anticontraceptivas
ou seja, de ela não engravidar. Além disso, ela será cuidada para que, tratada, se ela ao caso apresentar um quadro de DST, doença sexualmente transmissível, e além disso, também cuidada com todos os cuidados para que ela não adquira o HIV. Então eles têm uma medicação e provavelmente vão acompanhá-la para ver se ela vai recuperar essa saúde. Além de outros procedimentos médicos, então, ou seja, acompanhamento. Aquele que causar lesão, violência sexual ou psicológica fica obrigado a ressarcir todos os danos, inclusive do SUS. Ou seja, esse parceiro que causou esse dano a essa mulher, ele é obrigado, tá, a ressarcir os danos causados. Ou seja, ele tem que reembolsar o SUS pelo atendimento prestado a essa mulher. Os custos relativos ao serviço de saúde prestado. Recolhidos recursos assim ao fundo de saúde. Então esse homem vai pagar ao SUS pelos cuidados que o SUS teve que prestar a essa mulher vítima, né? E esse dinheiro pago do reembolso irá para o fundo de saúde. Os dispositivos de segurança, além do tratamento de saúde do SUS, que ele terá que pagar também pelos dispositivos de segurança em caso de perigo iminente. Então ele pagará o tratamento médico e a segurança dessa parceira, os dispositivos de segurança. O ressarcimento não poderá importar em nenhum dano ou ônus para a mulher ou seus dependentes, ou substituição da pena aplicada a esse infrator, né? A esse acusado, tá? Então a mulher e os dependentes, ou seja, os filhos dela, não precisarão pagar nada. Quem tem que pagar é o agressor. A mulher em situação de violência tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los mediante documentos do registro da ocorrência policial ou violência doméstica. Ou seja, ela mostrará o BO, ou seja, o registro de ocorrência policial ou violência doméstica. Ela deverá comprovar com esse documento, certo? E aí ela poderá cadastrar, matricular seus dependentes com prioridade em escolas próximas de sua residência. Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes, matriculados ou transferidos, e acesso às informações será reservado ao juiz e ao Ministério Público. Vou criar uma estratégia aqui rapidinho. Aqui eu criei uma estrutura desse último parágrafo que eu li, né? Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes. Então, serão sigilosos os dados da ofendida, da mulher e de seus dependentes. Ok? E o acesso às informações será reservado ao juiz e ao Ministério Público. Então, os únicos que terão acesso às informações dessa mulher, aos dados dessa mulher, serão o juiz e o Ministério Público, a mais ninguém. Então, o juiz, que está fazendo o julgamento desse caso, eles chamam de demanda, e o Ministério Público. Aí vamos para o capítulo 3, do atendimento pela autoridade policial. Na hipótese da iminência ou da prática da violência doméstica, a autoridade policial que tomar conhecimento adotará de imediato as providências legais cabíveis. Ou seja, a polícia já pode ter uma atitude ativa. Quando ela vê que a mulher está numa situação de risco, de violência, a polícia pode sim interceder a favor dessa mulher. É direito ao atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, como eu falei anteriormente. A mulher está saindo de uma situação de violência, né? O ideal é o quê? Que outra mulher converse com ela, né? Se ela está vendo de uma situação de violência com uma pessoa do gênero masculino,
o ideal é o quê? Que ela tenha contato com outra mulher, ela vai se sentir mais confortável, muito provavelmente. Até porque o gênero masculino, se atender, ela pode vir a trazer alguma memória, alguma lembrança, e ela se sentir, de certa forma, coagida, né, tímida, insegura. A inquirição da mulher em situação de violência ou de testemunha obedecerá às seguintes diretrizes. Tá? Eu já vou realizar aqui. Vou fazer um esquema sobre a inquirição de mulher em situação de violência ou de testemunha. Obedecerá às seguintes diretrizes, que eu vou colocar aqui. Então, aqui, gente, só para finalizar essa segunda parte da lei. A inquirição de mulher em situação de violência obedecerá às diretrizes: salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional, garantia que não terá direito com suspeito ou investigado, contato direto, e não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato. Ou seja, ela não vai ter o contato com o agressor e ela vai poder depor uma vez só, sem precisar que ela reviva aquela situação traumática várias vezes. Daqui a pouco eu gravo a terceira parte.